Sabe quando vocês falam assim, eu gosto de história? Tem muita gente que fala, gosto de história com o professor Pedro Rodolfo, porque parece que é uma grande fofoca. Então, hoje é dia disso, porque a gente vai falar da Guerra das Duas Rosas na Inglaterra. Tramas familiares, é uma dramaturgia, né? Muito grande. Então a gente vai falar hoje sobre a Guerra das Duas Rosas, mas vamos ver que não é só fofoca. Tem consequências diretas em coisas muito importantes na história da Inglaterra e, consequentemente, da Europa, tá bom? Então não é só fofoca. E a gente faz essa playlist no formato de mapas mentais. Eu construo um mapa mental. Eu vou fazendo aqui, mostrando para vocês o que eu já fiz, na verdade. Deixo o link na descrição. Primeiro link da descrição é o nosso mapa mental. Você pode baixar e utilizar como quiser. Quiser reproduzir, se quiser simplesmente fazer, utilizar como um modelo para você, fica sempre à vontade. O importante é sempre sair daqui aprendendo, tá bom? Último recado, lembrando que eu estou participando do Prêmio IBEST 2024 como influenciador de educação. E é muito importante o seu voto para mim. Eu sempre vou lembrar, a votação vai até o dia 7 de junho e você pode ter 3 votos por dia. Virou o dia, você já pode votar de novo em cada categoria. Procura lá. Eu vou deixar o link direto do meu perfil de voto, tá bom? E se você puder dar essa força para a gente continuar, sabe, tendo um pouco mais de visibilidade, estamos chegando a 1 milhão de seguidores aqui no YouTube. É muito importante a gente começar a sair um pouco da caixinha dos grandes nomes aí da educação, não da educação, dos grandes nomes da internet, né? Que dispõe de um material de marketing muito grande. A gente está aqui, ó, na luta diária de forma independente. Então, se vocês puderem ajudar, tem muita gente bacana lá, mas eu peço de coração o voto de vocês, tá bom? Então vamos começar aqui falando então da Guerra das Duas Rosas. Deixa eu só mudar aqui, deu uma mensagem aqui no meu computador. Deixa eu ver aqui. Pera, vamos lá. Guerra das Duas Rosas. Voltemos. Vamos embora, gente. Então nós temos aqui a nossa folha para entender e a gente já começa direto no contexto. Vocês já estão acostumados com isso, falando sobre o contexto aqui da Guerra das Duas Rosas. O contexto é muito simples. É uma guerra que aconteceu entre os anos de 1544 a 1487, então são uns bons anos aí, né? Mais de 40 anos, não é isso? É isso. É uma guerra que tem consequência direta da Guerra dos 100 Anos. O que foi a Guerra dos 100 Anos? Rapidinho aqui. A Guerra dos 100 Anos, então, foi uma guerra principalmente entre o Reino de Inglaterra e França, que durou mais de 100 anos, acho que foram 117 anos, se eu não me engano, que começou lá no século XIV, certo? E terminou no século XV, a Guerra dos 100 Anos. E a Inglaterra perdeu essa guerra para a França. Então ela ficou fragilizada, e aí quando o reino inglês se volta para ele mesmo, começa uma disputa entre duas principais. Vocês já viram aí que eu recebi promoção da Shopee. Peraí. Aí começa a botar o celular. Já começam aí uma disputa entre duas principais famílias pelo trono inglês, numa Inglaterra que perdeu, investiu muito dinheiro e perdeu a Guerra dos 100 Anos para a França. Então é normal que se fique fragilizado. Então o que a gente tem aqui? Ela é importante porque ela é consequência direta da Guerra dos 100 Anos, e a partir do momento que se resolve a Guerra das Duas Rosas, a gente abre o campo para a formação do Estado Nacional Inglês, que aí a gente vai ter um rei, uma dinastia fixa na Inglaterra que vai formar o Estado Nacional Inglês, tá? Então a Guerra das Duas Rosas, ela é mais do que fofoca, tá? Eu sei que a gente gosta de falar desse termo de fofoca, mas quando você tem uma dinastia, uma família no trono, essa família passa a formar fortalece ainda mais o exército inglês, que é um profissional, e se torna cada vez menos dependente da nobreza feudal ou das cavalarias medievais feudais. Então a Inglaterra está entrando definitivamente na Idade Moderna a partir da Guerra das Duas Rosas. Guerra dos 100 Anos e Guerra das Duas Rosas caminham juntos, tá bom? E quais famílias eram essas? Eram duas famílias, chamadas famílias York e família Lancaster. A família Lancaster, ela é representada com a casa Lancaster, é representada pela rosa vermelha,
e a família York é representada pela rosa branca. Tá bom? As duas famílias são ramos de uma outra família mais antiga na Inglaterra, chamada de família Plantageneta. Então são dois ramos, que cada um foi para um lado, e aí passaram a disputar o poder na Inglaterra. Você já deve estar reconhecendo isso, se você nunca esteve aqui no canal, e se você acompanha, não acompanha. A Guerra das Duas Rosas influenciou a obra do George R. Martin. É isso mesmo o nome dele? É. Enfim, a Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos, as Crônicas de Gelo e Fogo. Você tem lá a família Lannister. E a família... Qual que é a outra família? Lannister e Stark. Mas você tem outras famílias também, logicamente, lá, né? Então ela influenciou direto essa questão de conflitos familiares, busca por trono, busca por poder, tá bom? Vamos seguindo aí nossa aulinha. Deixa eu colocar aqui. Lembrando, esse link aqui fica na descrição para vocês. Nós temos agora, começando a nossa trama com Henrique VI. Henrique VI era da família Lancaster, que estava no poder, era rei da Inglaterra e pós-Guerra dos 100 Anos. Só que ele era considerado pelos súditos e por outros nobres, e principalmente pela família York, como um rei fraco para governar. A Inglaterra perdeu a Guerra dos 100 Anos. A Inglaterra precisava ter um rei forte. E ele era considerado um rei fraco, que inclusive era muito influenciado pela sua esposa, a rainha, a majestade, Margarida de Anjou. Ora, você fala assim, qual que é o problema de uma mulher influenciar um homem, né, dela ser... Nenhum problema. A única questão é que a gente está falando de uma sociedade machista, de uma sociedade patriarcal, onde a rainha não pode ser a principal governante. E ela, na verdade, influenciava o rei. Para eles, isso era um absurdo. Tá bom? Então ele era considerado um rei fraco e a guerra parte daí, quando os York querem derrubar o rei Henrique VI. Não confundir com Henrique VIII, tá bom? Por favor. E aí surge o ramo da família York. Quem que a gente está falando? De Ricardo, Duque de York. Ele exige a renúncia do Henrique VI, que é de Lancaster. Tá bom? E a guerra se inicia com essa exigência, com batalhas na Inglaterra para uma família derrubar a outra do trono inglês. O Henrique VI, ele é capturado, esse aí sofreu, viu? Assim, força guerreiro, era rei, mas sofreu. Foi capturado pelo Earl de Warwick, que era um nobre, tá? Responsável por uma região. Esse termo Earl, a gente vê muito, por exemplo, quando fala dos vikings, né? Mas não é o caso aqui, mas tipo, sociedades nórdicas, por exemplo. Mas isso significa que ele era um nobre de uma região, um líder de uma região, um senhor de uma região. Ele é capturado porque era um nobre que era aliado aos York. Depois ele muda de lado, tá bom? Depois ele muda de lado. Só que, mesmo com o Henrique VI sendo capturado, o Ricardo, que possivelmente então assume o trono, o Ricardo, Duque de York, só que ele morre em batalha, porque a guerra continua, mesmo com a captura do Henrique VI. Ele é capturado, e o filho dele, que é o Eduardo IV, por isso que tem muito nome aqui que vocês podem confundir, mas não se preocupe, Eduardo IV, filho do Ricardo de York, assume o poder. Então o poder agora, nesse momento, está nas mãos da família York. O Henrique VI, que foi capturado, ele foge, tá? Mas ele não é mais rei, ele foge. Vamos lá. Ele foge e ele é capturado mais 2 vezes. Ele foge, inclusive, com o apoio do próprio Earl de Warwick, porque ele troca de lado, tá bom? Porque ele tem divergências com o novo rei da Inglaterra, que é o Eduardo IV. Ele era aliado de quem? Ele era aliado do pai do Eduardo IV, que era o Duque de York, o Ricardo. Mas agora ele troca de lado. Então, o Henrique VI, ele escapa 2 vezes e ele é capturado de novo. Então ele é preso 3 vezes, o Henrique VI. Por isso que eu falei que a vida dele foi dura, né? Ele foi pego mais 2 vezes depois, né? E ele faleceu em 1471 na Torre de Londres, tá bom? Então ele morreu. Só que a guerra não termina porque o Henrique VI morreu, porque os outros ramos da família
Lancaster vão reivindicar o poder, porque eram eles que estavam ali anteriormente. Vamos lá, gente. Ricardo III, vamos entrar com outro nome aqui. Eduardo IV morre. Então, o filho do Ricardo, Duque de York, que era o Eduardo IV, ele morreu. Ele era um York, tá bom? Ele era um York. Eles estavam no poder. E ele deixa o trono para o seu filho, tá? Ele deixa o trono para o seu filho, que é o Eduardo V, tá? Esse, então, é neto do Ricardo, Duque de York. Ele deixa o trono para o Eduardo V. Só que o Eduardo V tinha só 12 anos de idade, mas ele não foi coroado. Mas não é por conta da idade, é porque antes da coroação dele, ainda novo, eles aceitavam. Eles não aceitavam mulher, independente da idade, como rainha regente, como rainha, né? Mas homens eles aceitavam até se tivesse nascido, ó, nasceu bebê eles aceitavam. Estou exagerando, logicamente, mas criança eles já aceitavam porque ele era assessorado. Só que ele não assumiu, ele não reinou, ele não foi coroado, porque ele foi capturado pelo tio dele, irmão do Ricardo, Duque de York. É o Ricardo III. Ricardo III, tio dele. Então você tem um golpe dentro da própria família York. Usurpador do trono. Olha o Game of Thrones aí. Usurpador do trono. Captura o próprio sobrinho de 12 anos e mata ele também na Torre de Londres. Coloca ele no cárcere e mata e se torna rei. Ainda que tenha um usurpador dentro da própria família, a família York continua no poder nesse momento. Então vocês estão vendo que você está tendo uma trama familiar, uma disputa, que não é simplesmente porque eu não gosto de você, eu te odeio, é porque o trono inglês era muito fraco com Henrique VI, pós-guerra dos 100 anos. É isso que eu quero que vocês entendam. Uma coisa é consequência direta da outra. Então não é só porque eu não gosto de você, então eu vou lá e vou te derrubar. Tá bom? E aí, minha gente? E aí que a gente tem o resultado disso tudo, ou melhor dizendo, a conclusão disso tudo. Os Tudors entram uma nova família no pedaço. Entra uma nova família. Quem que era? Os Lancaster, que já estão fora do trono já há muito tempo, e estão vendo inclusive os golpes dentro dos próprios Yorks, os Lancaster passam assim, ó, a gente já não tem mais a força que a gente tinha antes, então a gente passa a apoiar uma outra família forte que estava vivendo na Bretanha. A Bretanha é o oeste francês, mas que era de origem inglesa. A gente está falando de Henrique Tudor, certo? Então os Lancaster falam assim, ó, a gente vai apoiar então uma outra família, que é a família Tudors. Vai apoiar os Tudors para chegarem no poder. O Henrique Tudor fortalece suas tropas, fortalece seu exército, derrota em guerra o Ricardo III dos York. Agora estão Tudors contra os York. E os Lancaster apoiando os Tudor. Só que depois de derrotar, depois de ser coroado, ele vai e se casa com Isabel de York, ou Elizabeth de York, filha de Eduardo IV. Quem que é Eduardo IV? É aquele lá, ó, que morreu, aí deixou o trono para o filho. Ele era filho do Ricardo Duque de York. Depois que ele morreu, ele deixou o filho para o Eduardo V, que morreu, foi usurpado o trono dele pelo tio Ricardo III. Então, Isabel de York, que era filha do Eduardo IV, ela casa com Henrique Tudor. O que isso representa? Sabe quando a gente fala em casamentos arranjados da nobreza? Isso representa a pacificação e a não unificação em famílias, mas a unificação de um contexto para a formação do Estado Nacional inglês das duas casas. A pacificação, você tem um rei Tudor, que é apoiado pelos Lancaster, e esse rei Tudor, Henrique, é casado com uma filha York, com uma mulher York, a rainha York. Então você tem nesse momento a pacificação. E para demonstrar a pacificação das duas casas, a rosa é essa. A rosa que representa a família Tudor é essa. É uma rosa que mostra uma parte vermelha e uma parte branca. Significa que há um processo de pacificação entre Lancasters
York. Consequência direta disso, tá? A gente falou que isso aqui foi consequência da Guerra dos 100 Anos. E o que isso gera de consequência? Uma nova dinastia no poder, que é a dinastia Tudor. Assistam a série Tudor. Sabe o Henrique VIII que criou a Igreja Anglicana? Ele era um Tudor, certo? O Henrique VIII que criou a Igreja Anglicana, ele era um Tudor. Olha só que interessante de se pensar. Se eu não me engano, ele era filho ou neto do Henrique Tudor aqui que a gente está falando. O Henrique VIII criou a Igreja Anglicana e a dinastia Tudor seguiu. Daí a gente teve o Henrique VIII depois, a gente teve a Maria Tudor, depois você teve Elizabeth, que acho que é a mais famosa junto com o Henrique VIII, era filha de Henrique VIII, até depois eles caírem, perderem o trono para outra dinastia, que aí é uma história que a gente vai contar depois, que é a dinastia dos Stuart, que tem a Mary Stuart, né, que era a grande matriarca dessa dinastia. Aí a gente vai ter os reis da dinastia Stuart, que aí eles vão passar pelo processo de Revolução Inglesa e vão perder a cabeça, tá bom? Aí já é século, a gente já está falando do século XVII, tá bom? Mas aí então é um pouco mais para frente, tá bom? Século XVII? Século XVII, exatamente, século XVII. Aí você tem o processo ali, já está quase chegando no iluminismo, inclusive você já tem John Locke, inclusive, nessa história, para a gente contar essa trama, essa história, que também é importante porque gera consequências como a Inglaterra como um grande protagonista do mundo industrial depois, a Revolução Industrial é consequência direta. Então, o que eu sempre falo para vocês? Vai conectando. Lembra? Eu sempre falo isso, vocês estão ligados, né? Vai conectando as coisas, vão conectando as coisas que vocês chegam lá. Ó, vão conectando Guerra dos 100 Anos, Guerra das Duas Rosas, formação do Estado Nacional Inglês, navegações, vamos para a América, vamos tentar conquistar o território, sabe? Você tem um Estado Nacional agora que se fortalece, então agora vamos para a América, vamos formar a América Inglesa, tem tudo, vai conectando. Depois, outra dinastia cai, formação da Igreja Anglicana, a gente falou na última aula. Então é assim que funciona a história, a gente vai conectando, nada é por acaso, tá bom? Quando a história é feita por mãos humanas, são feitas por mãos humanas, são feitas de forma racional, toda essa construção que a gente está falando aqui. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, não deixe de baixar aqui esse arquivo, e não deixe de votar na gente no Prêmio Best se você gostou dessa aula, se você quer ajudar o canal, que é muito importante aqui pra gente, pra todo mundo, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!